Aleluia, glória a Jesus. Eu creio que a palavra de Deus ela é poderosa, a palavra de Deus é viva. Eu tenho certeza que o seu coração será impactado nessa hora. A palavra de Deus vai tocar a sua vida de uma maneira muito especial. Tenho certeza que o Espírito Santo falará conosco de uma forma tremenda em o nome do Senhor Jesus. Gostaria que você tivesse uma grande expectativa, uma forte expectativa do que Deus de fato vai falar conosco através da sua palavra. Aleluia! Diga assim comigo: eu abro o meu coração para receber a palavra viva no meu coração, no meu espírito, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, nesses dias nós temos ouvido falar muito a respeito do tempo dos fins. É um dos assuntos que mais nós temos ouvido por aí. E é um assunto que muitos têm me perguntado, até porque nós damos aula, de Apocalipse há muitos anos. Estamos falando desse assunto por muito tempo. E eu sei que é de fato um tempo oportuno de falarmos a respeito desse assunto, de falarmos a respeito da volta de Jesus, de falarmos a respeito do fim dos tempos, de falarmos a respeito do arrebatamento. São muitas as questões que nos fazem, mas eu quero falar hoje de duas perguntas e dar uma resposta, segundo a palavra de Deus, de duas perguntas que nos têm feito muito. A primeira é: pastor, o que o senhor acha a respeito de tudo que tem acontecido? Será que nós estamos no tempo do fim? Será que esse é o momento da volta de Jesus? E a outra pergunta é com relação ao arrebatamento. Está para acontecer o arrebatamento? Quem é que vai ser arrebatado? Essas são questões que nós vemos hoje sendo feitas muitas vezes. As pessoas estão atrás de respostas, os irmãos estão querendo saber a respeito do tempo do fim de todas as coisas. E eu sei que essa pergunta, ou essas perguntas já foram feitas há 2000 anos atrás. Os discípulos mesmos perguntaram para Jesus a respeito de quando seria o fim dos tempos, qual sinal eles deveriam observar. E nesses dias, então, compartilhando, meditando, tenho feito muitas ministrações a respeito desse assunto, tenho gravado, tenho feito live e tenho meditado muito a respeito do assunto, e eu creio que o Espírito Santo tem gerado algo no meu coração, tem falado algo no meu coração, tem tocado o meu coração, e eu creio que hoje Deus de fato falará ao seu coração de uma maneira tremenda. Eu gostaria que você se conectasse nessa hora à palavra de Deus e ouvisse com os ouvidos realmente abertos, com o coração aberto para ouvir o que eu tenho a dizer. E eu gostaria de falar de duas coisas hoje muito importantes. E eu quero falar a respeito do sinal do fim dos tempos. Mas eu quero falar também a respeito de quem serão aqueles que serão arrebatados. Quem irá subir quando Jesus vir pegar uma parte da igreja, daqueles que realmente venceram. E eu gostaria então de compartilhar sobre isso, e eu gostaria muito que o seu coração tivesse de fato voltado mesmo para ouvir, com ouvidos realmente espirituais, para aquilo que eu quero compartilhar hoje, que é fundamental, que é muito importante, para que o dia da volta de Jesus não seja uma surpresa para você, mas que você esteja pronto e preparado para a volta de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. E eu gostaria então de, primeiramente, compartilhar a respeito do sinal da vinda do Senhor. Nós falamos que existe um relógio a respeito da volta de Jesus, do fim dos tempos, ok? E nós dizemos então que esse sinal, esse relógio, na verdade é Israel. E a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 21, versículo 29, a respeito da parábola da figueira. Se você for ver esse capítulo,
Jesus está falando a respeito do tempo dos fins, do que vão acontecer nesse tempo. Inclusive, se você quer saber sobre as epidemias, aqui está também falando sobre epidemias que aconteceriam na terra até que o fim chegasse. Ok? Então nós estamos vivendo uma pandemia nesse tempo, eu sei disso, mas sabe de uma coisa? Isso já foi profetizado e falado na palavra de Deus que aconteceriam essas coisas. Mas dentre muitas coisas que Jesus falou que iria acontecer até o tempo do fim, uma coisa Jesus deixou bem claro, é com relação à nação de Israel. E então, Lucas 21, versículo 29, diz assim: ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Quando começar a brotar os ramos, sabe que não vai passar essa geração e que tudo isso aconteça, aquilo que foi falado anteriormente nesse capítulo 21. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, olha, tem coisas na palavra de Deus que acontecem instantaneamente, mas tem palavras proféticas que têm um processo que vai acontecendo. E a primeira coisa que Jesus então diz é que ele fala assim: olha, vede a videira, vede na verdade a figueira. Ou seja, Jesus falou para olhar para a figueira. Quem é a figueira? Na Bíblia a figueira aponta para Israel, a nação de Israel. E eu quero contar um pouco então da história de Israel. Então, quando Jesus então estava lá falando a respeito do templo, eles estavam perto do templo onde ali sacrificavam os animais. Então, Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra naquele templo. E os discípulos então começaram a perguntar: então, quando que vai ser essas coisas? Quando que isso vai suceder? Quando vai ser o tempo do fim? E Jesus então começa a falar a respeito das coisas que iriam acontecer até o tempo do fim, onde ele voltaria para trazer então o seu reino. Ok? E então ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra, e realmente aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, e a nação de Israel foi dispersa. O povo de Israel foi dispersa a várias nações. E você vê na história que depois de quase 2000 anos, a nação, aquele povo que estava espalhado em vários lugares do mundo, eles retornam para a sua terra. Isso acontece em 15 de maio de 1948. É quando então estabelece novamente a Israel como uma nação. Dá a ela um território, uma pequena parte ali do território que ela tinha antigamente. E eles então migram, voltam para lá, para a terra deles. E aquilo que estava há 2000 anos sem existir uma nação, volta a existir uma nação. Por quê? Porque precisava voltar Israel para o cumprimento profético das profecias de Deus. Ok? Então, se nós estivéssemos compartilhando essa mensagem há 73 anos atrás, ou há 100 anos atrás, e falássemos que Jesus está voltando, as pessoas iam olhar, e eu dizia: mas nem existe a nação de Israel. Talvez para eles seria algo distante, algo longe ainda. Mas hoje, talvez você mesmo nasceu e já existia a nação de Israel. Mas ela tem aí 72 anos de existência. Então nós vemos que as coisas estão acontecendo. Os ramos estão começando a brotar. E Jesus falou assim: olha para Israel. Se você quer saber a respeito do tempo do fim, então fica de olho na nação de Israel. Mas o que aconteceu em 1967? Quase 20 anos depois, vieram ali alguns países, não é, contra Israel. Fizeram guerra contra Israel. E nós sabemos pela história que em 6 dias a nação de Israel venceu várias nações ao redor, a vizinhança. E nesse momento que eles venceram, eles tomaram
territórios. E uma dessa parte que eles tomaram foi Jerusalém. Parte de Jerusalém, então, agora se tornou agora de Israel, o que não era. Então, não existia nação, a nação veio a existir. Não existia a capital, agora a capital vem a existir. Eu sei que nos livros aí dizem que Tel Aviv é a capital de Israel, mas eles consideram como capital de Israel Jerusalém. Então Jerusalém voltou às mãos do povo de Israel. Agora, pastor, então, mas o que falta então para a volta de Jesus? Para que todas as coisas aconteçam, para que haja a grande tribulação, para que Jesus estabeleça o seu reino. Falta uma coisa acontecer. E que pode acontecer a qualquer momento, nós não sabemos. Mas uma das coisas, então, que falta, e na verdade, talvez a principal delas, é o templo. Porque a Bíblia diz que no tempo dos fins, vai voltar a ter o sacrifício de animais como tinha no Antigo Testamento. Nós sabemos como era, ou como funcionava tudo isso. Então não existe ainda o templo. Mas por que não existe o templo ainda? Não existe o templo ainda porque o lugar onde eles querem construir o templo é no mesmo lugar onde tinha o antigo templo. E ali está uma mesquita, a mesquita da Cúpula Dourada, que é muçulmana. E ali naquele lugar é domínio árabe, é domínio muçulmano. Ok? Então eu já estive em Israel. Existe o muro do templo e é onde eles chamam hoje o Muro das Lamentações. Ali está os judeus fazendo as suas orações. Mas você sobe uma rampa e em cima tem o lugar onde era o templo. Mas ali foi construída uma mesquita muçulmana. E o povo de Israel quer construir ali. Por quê? Porque foi ali no monte chamado Monte Moriá, é que Abraão foi para sacrificar Isaac. Foi ali que o templo de Salomão foi edificado. Então eles querem fazer ali. E está tudo pronto. Todos os materiais do templo já estão prontos. Basta que aconteça alguma coisa para que aquela mesquita saia dali e aí então venha a construção do templo. E quando começar a ter sacrifício, vão ser 3 anos e meio de sacrifício e então depois de 3 anos e meio vai começar a grande tribulação. E esse período todo são 7 anos que nós chamamos de tribulação, mas 3 anos e meio finais que de fato será a grande tribulação. Isso é com relação aos tempos dos fins, das tribulações que vão acontecer no tempo dos fins. Mas antes que isso aconteça, ou antes que de fato comece a grande tribulação, algo vai acontecer, segundo a palavra de Deus, que é o arrebatamento. Agora, o arrebatamento não precisa de sinal. O arrebatamento pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Não precisa ter o templo construído, não precisava nem ter a nação de Israel. O templo, ou na verdade, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Mas eu creio, pela palavra de Deus, que vai ser de fato bem próximo de começar a grande tribulação, ou 7 anos de governo do anticristo. Sabe, eu estou falando isso tudo por quê? Porque se nós queremos saber sobre o tempo dos fins, nós temos que olhar para a figueira. Nós temos que olhar para Israel e perceber que as coisas estão mudando em Israel. Até 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, não se falava sobre Jerusalém como capital, realmente de Israel, por outras nações. Mas os Estados Unidos mesmo, agora já fala a respeito disso, de considerar Jerusalém como capital. O Brasil mesmo também já falou a respeito disso. Por quê? Porque algo está acontecendo. Coisas estão acontecendo. Então, nós temos que ficar atentos. Nós não podemos ser cegos às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Você pode olhar aí, está aí na nossa frente. E você vai perceber o tanto que Israel é uma nação falada nessa terra. Sempre está falando a respeito de Israel.
Uma nação tão pequena, mas é tão falada. Por quê? Porque ali vai acontecer o cumprimento final das profecias a respeito da volta de Jesus. Então temos que ficar atentos a isso, ok? É muito importante que você saiba disso. Mas o texto continua, então, dizendo, seguindo o texto, ok? Lucas 21, versículo 34. Acautelai-vos, ou toma cuidado, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como laço. Qual dia? Você vai ver. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Esse mesmo texto é narrado também lá em Mateus capítulo 24. E lá fala a respeito da parábola da figueira. E depois que fala da parábola da figueira, ele fala a respeito dos tempos de Noé. E assim como foram nos dias de Noé, assim vai ser a volta do Filho de Deus. Que eles comiam, bebiam e davam em casamento, até quando eles entraram na arca, fechou a porta e veio então o dilúvio, a destruição. Ok? E aí o texto continua dizendo. E ele diz, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão no moinho, um será tomado e outro deixado. O que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que um vai ser arrebatado e outro vai ficar. E é um fato que está falando a respeito de crente, por quê? Porque o texto continua dizendo, então vigia, porque não sabeis quando virá o Filho de Deus, quando Jesus vai voltar. Então você vigia. E quem que vigia? Vigia quem é crente. O ímpio lá fora, ele não está preocupado se Jesus está voltando. Ou ele não quer saber de Jesus. Mas essa mensagem, então, é para aqueles que creem. Então, um será tomado e o outro será deixado. Aqui em Lucas, não fala dessa maneira, não fala a respeito desse ponto específico, ok? Mas ele fala de outra maneira. Ele diz, para que você possa escapar de todas essas coisas e estar de pé diante do Filho do Homem. Ok? Então, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Aqui está falando a respeito do arrebatamento. Haverá um grupo de pessoas que vai ser poupado, que vai ser livre do tempo final da grande tribulação. Vão ser aqueles crentes que não foram pegos de surpresa, que não foram pegos como um laço que prendeu eles e que eles agora vão ter que passar pela tribulação. Porque não estavam prontos, não estavam vigilantes, como a Bíblia diz. Olha só, e então a Bíblia diz a respeito do nosso coração. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração. E é nesse ponto que eu gostaria que você entendesse o que eu quero dizer aqui hoje. Por um lado, você tem que olhar para Israel, porque ali é a figueira, você está vendo que os ramos estão florescendo, saiba que está próximo. Está próximo mesmo a volta de Jesus. Mas por outro lado, Jesus chega agora e diz bem claramente, agora, guarda o coração de vocês. Guarda o coração de vocês. Hoje eu estou aqui como pastor para dizer isso. Guarda o coração de vocês. Que o nosso coração seja guardado no Senhor. Aqui a Bíblia diz para que nunca vos suceda que o seu coração seja sobrecarregado. Para que o seu coração não tenha um peso sobre ele. Um peso. Sobrecarregado com o quê? O peso de quê? Sobrecarregado com as consequências da orgia, da leviandade, da bagunça, da farra. Não permita que seu coração vá para as coisas desse mundo. Não permita que você fique contaminado com o pecado que o mundo, de fato, tenta te oferecer a cada dia.
Também diz para que você não se embriague. Não se embriague. Pode ser que aqui esteja dizendo realmente você não se embriagar da bebida. Pode ser sim. Mas pode também dizer a respeito do embriagar-se com as coisas dessa vida. Tanto é que o próximo diz, e das preocupações desse mundo. Então tem muitas pessoas que estão embriagadas com esse mundo. O que é estar embriagado? É estar sobre a influência. Quem está embriagado com o álcool está sob a influência do álcool. Ou seja, é o álcool que determina as ações e reações daquelas pessoas. Então, quando você está embriagado com as coisas desse mundo, dessa vida, você está com o seu coração sobrecarregado. E aí, quando Jesus voltar, você não vai ser arrebatado. E hoje eu estou aqui para dizer que nós precisamos voltar o nosso coração para Jesus. Não deixe que as coisas dessa vida te embriague. Agora, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual há contenda, no qual há briga, no qual há muitos problemas. Mas enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, não viva a sua vida embriagado com o álcool, não viva a sua vida embriagado com as coisas desse mundo. Tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Tenha uma vida cheia, embriagada do Espírito Santo. Deixe que o Espírito Santo, de fato, enche a sua vida a cada dia. E viva uma vida realmente consagrada ao Senhor, com o coração entregue ao Senhor. Talvez você honestamente esteja perguntando, pastor, mas como que eu sei que se o meu coração está embriagado com algo? Eu vou te falar, o seu coração sempre é revelado pelo aquilo que você fala. O que você fala revela o seu coração. Então, a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o quê? O coração. Então, veja aquilo que sai da sua boca durante o dia, durante a semana. E você vai ver o que está dentro do seu coração. Se o que sai da sua boca sempre é o seu trabalho, é o seu negócio, é o seu dinheiro, é porque o seu coração está ali. É isso que eu quero que seja honesto. Se você está sempre reclamando da vida, sempre murmurando, é porque o seu coração está sujo, está contaminado com alguma coisa. Se você só vive falando mal de pessoas, ou da sua liderança, ou de pastores, seu coração está sendo demonstrado ali, seu coração está rebelde. Se da sua boca tem saído palavras de morte, palavras negativas, é porque o seu coração está contaminado com as coisas negativas. Então, fique atento com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala reflete o que está dentro do seu coração. Às vezes as pessoas dizem, eu falei isso porque eu estava com a cabeça quente. Não, você só falou aquilo que está dentro do seu coração. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos permitindo entrar no nosso coração, ou aquilo que nós estamos permitindo permanecer no nosso coração. Muitas vezes nosso coração está sobrecarregado com muitas coisas. E aí nós vivemos em torno do pecado, em torno das coisas do mundo, em torno das coisas da vida. E sabe, Jesus vai voltar. E pode ser que então que nós não vamos nesse primeiro momento. Porque o nosso coração está nessa terra. O que eu quero hoje trazer para você, com amor, como pastor, é que o seu coração não fique aqui. Porque Jesus virá, e Ele vai arrebatar os crentes cujo coração estão nos céus. Se o seu coração está voltado para Deus, pode ter certeza, é para você que Jesus está voltando. É para você que Jesus vai te livrar da grande tribulação. Sabe por que Ele vai fazer isso? Porque o seu coração não está aqui. O seu coração está nele.
Seu coração anseia pelas coisas dele. Você está sempre falando das coisas lá do alto. Você está sempre desejando as coisas lá do alto. Os seus sonhos é voltado para as coisas lá do alto. Você está sempre em busca de saber o coração de Deus. Você sempre está em busca de conhecer a vontade de Deus. Você está sempre voltando seu coração para o Senhor, porque você deseja as coisas lá do alto. Eu não estou dizendo que você é perfeito. Eu não estou dizendo que você não tem nenhuma falha, ou que Deus vai buscar aquele que não tem nenhuma falha. Não, Jesus vai buscar aqueles cujo coração está nele, cujo coração está no Senhor e não nessa vida. Quanto mais você tiver revelação disso, mais você vai desconectar o seu coração desse mundo e mais você vai colocar o seu coração em Deus. E é para esses cujo o coração pertence a Jesus, está sendo entregue a cada dia para Jesus, são esses que vão participar do arrebatamento. São esses que vão estar de pé diante do Filho de Deus. Sabe, hoje Jesus está no seu trono, à destra do Pai. E aqui a Bíblia está dizendo que aqueles que mantiveram o coração nele, sem que fique sobrecarregado, eles vão ser arrebatados para junto do Filho do Homem. E uma outra ilustração que está lá em Apocalipse 12, é a respeito do filho varão, que aponta para os vencedores, que saíram da mulher. Na verdade, e a mulher representa a igreja, a totalidade do povo de Deus na história. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 12, versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, quem é esse filho varão? É um símbolo aqui, aponta para os vencedores que vão para o trono. A mulher, porém, fugiu, olha o contexto, para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias, que significa 3 anos e meio. E então, a Bíblia nos mostra aqui como nós mantemos nosso coração no Senhor. A Bíblia então diz, vigiando. E olha o que significa vigiar. Vigiai, pois, a todo tempo. Como? Orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Sabe, se nós queremos de fato ser arrebatados, nós precisamos estar vigilantes. E vigiar significa orar. Eu não estou falando de cumprir uma obrigação religiosa. Orei 1 hora hoje, cumpri minha obrigação, então eu vou ser arrebatado. Não. Oração chama-se relacionamento com Deus. É aquele que busca a vontade do Pai. É aquele que está à procura de conhecer o coração de Deus. Que separa tempo, que coloca Deus em primeiro lugar, que dá a Deus a prioridade da sua vida. É esse que está em oração, está sempre realmente atento, focado, com o coração em Deus. É para esses que Jesus virá e serão então arrebatados. Então nós precisamos manter o nosso coração aceso, como? Orando, buscando a Deus, separando um momento do nosso dia para adorar a Jesus, para tocar em Jesus, para falar com Deus, ouvir a voz de Deus, ser inspirado por Deus. Precisamos voltar o nosso coração nesses dias para Jesus. Precisamos voltar a nossa vida para Jesus, porque eu creio que Jesus está voltando. Deixa eu finalizar dizendo, olhe para a figueira e guarde o seu coração. A figueira, Israel, está florescendo. Está próximo o verão. Está próximo a volta de Jesus. Por isso, esses são dias de você ir para o seu quarto e orar. Orar não com medo de ficar, não. Orar para manter o seu coração aquecido por Jesus. Tamanha graça que Ele te deu e te alcançou com a salvação. É tempo hoje de você rasgar o seu coração diante do Senhor. É tempo hoje de você tomar uma decisão e dizer, não, eu vou voltar o meu coração para o Senhor. Eu não vou ficar nessa vida. Eu não vou ficar perdendo o meu tempo. Eu vou vigiar e vou guardar o meu coração para que quando Jesus voltar, eu esteja pronto para ser arrebatado. Pastor, mas e se Jesus
não voltar por agora, ou nesses próximos anos. Olha, uma coisa é certa, se Jesus não voltar nesses próximos anos, eu sei que algum dia desses, ou dos anos que virão, nós vamos partir. Mas temos que estar preparados para partir. Porque somente aqueles que mantiveram o coração em Jesus até o fim, completaram a carreira, guardaram a fé, serão aqueles que vão reinar com Cristo por 1000 anos. Então, eu quero estar pronto. Eu quero ser um vencedor. E eu quero muito que você seja um vencedor. Meu desejo aqui hoje é dizer, olha, vamos juntos. Guardar o nosso coração. Manter o nosso coração nele. E pode ter certeza, o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome de Jesus. Através da sua atitude de orar, de vigiar, de manter o seu coração aquecido pela glória de Deus, pela presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor aqueça o nosso coração nesse dia e que a gente possa viver um novo tempo para a glória de Jesus. Pai, nós queremos colocar nosso coração em Ti. Livra-nos do mal, livra-nos do coração errado, livra-nos de permitir que as coisas desse mundo ocupem espaço nas nossas vidas, no nosso coração. Porque nós queremos viver inteiramente para Ti, queremos ser consagrados ao Senhor, queremos viver completamente para o Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, que o Teu Espírito Santo de fato se mova de uma maneira poderosa nos nossos corações. E que o Senhor fale conosco. E que a cada dia a gente possa buscar mais e mais a glória e a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você está me vendo agora e você nunca entregou a sua vida para Jesus, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e repetisse comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoe os meus pecados e me dá uma nova vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você fez isso com fé, pode ter certeza, você hoje é um filho amado de Deus. E eu creio que o Espírito Santo de fato vai te guiar a toda verdade. Esteja conectado à igreja, esteja conectado a irmãos mais velhos. E eu creio que você vai crescer e vai ser uma grande bênção nas mãos do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, como temos feito sempre no nosso culto, gostaria que você separasse agora a sua oferta. Aqui na tela nós temos a forma como você pode contribuir. Um coração para ofertar, para abençoar o reino do Senhor. Eu tenho certeza que todas as vezes que você dizima, que você oferta, você está dizendo: meu coração não está no dinheiro, meu coração está no reino de Deus. E eu vou investir para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus cresça e se espalhe em nome do Senhor Jesus. E nós contamos com a sua fidelidade, contamos com a sua generosidade, contamos com a sua prioridade, que é o reino do Senhor. E nesses tempos de crise, nós temos profetizado que nós iremos prosperar ainda mais. E essa é a palavra que eu quero dar. E eu quero orar por você, pelas suas finanças, para que você prospere mais e mais em nome de Jesus. Pai, nessa hora eu quero liberar uma palavra de vida e declarar que os meus irmãos são prósperos, são abençoados em nome de Jesus. E que eles têm toda sorte de bênção sobre a vida deles. Pai, eu quero profetizar e declarar que nada faltará a eles, porque eles são benditos do Senhor, e eles vão comer o melhor dessa terra, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que você possa ter uma semana muito abençoada, uma semana cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus. Que o Espírito Santo possa te dar mais fome, mais sede pelas coisas espirituais, e que o seu coração esteja nele, para que quando ele voltar, quando ele arrebatar a igreja, você possa ser parte dessa igreja dos vencedores, que vão subir e vão estar com ele, diante do Filho de Deus, diante de Jesus, no seu trono,
em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Um grande abraço, em nome de Jesus.